Olá! Depois da nossa última aula, que nós falamos sobre a maior dificuldade da redação, que é o quê? Introdução. Todo mundo fala, professora, eu não consigo sair da introdução. Então, tudo bem, na última aula a gente falou as melhores técnicas de como construir uma boa introdução, como forma de alusão histórica, como forma de pergunta, na ordem direta, como forma de comparação. E também falamos sobre introduções coringas. No material vai ter mais introduções coringas, então estudem. Então presta bastante atenção em como utilizar e escolha a sua. Se não, continue utilizando as outras formas lá que a gente aprendeu. Hoje, agora, nós vamos falar sobre o tão temido título, que é a polêmica da nossa redação do Enem. Por que é uma polêmica? Muitos professores falam que deve colocar título sim. O título ele é interessante, porque ele deve ser colocado para mostrar para o seu corretor que você é capaz de escrever um texto dissertativo argumentativo e dar título a esse texto. Porém, o título não será avaliado. Então, eu, professora Melissa, não aconselho colocar título. Por quê, professora? Porque o título não vai ser avaliado. Se o seu título estiver coerente e coeso, ele vai ser simplesmente ignorado. Mas se ele não tiver, ele pode prejudicar a sua nota por falta de coerência, por falta de coesão textual, por falta de lógica. Então, olha só, quando você trabalha com o título, a única possibilidade que você tem de ele ser avaliado é para o mal, não para o bem. Então, por isso, eu não indico colocar o título, porque o título não influenciará a sua nota em nenhum aspecto. Mas se ainda assim eu quero colocar título, professora, mas eu ainda quero colocar título. Não tem problema, a gente aprende juntos como colocar um título no texto. Vamos lá então. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a diferença de tema e título. Qual é essa diferença fundamental? Eu tenho que saber que título é a expressão inicial do meu texto. É como se fosse o nome da música. A música Faroeste Caboclo não necessariamente reproduz esse nome, Faroeste Caboclo, no decorrer dela. Mas ela é um nome, ela é um título de autoria de quem escreveu a música. Então, o título, ele vai ser essa expressão inicial do meu texto, que não necessariamente ela vai estar dentro ali da minha introdução, do meu desenvolvimento e da minha conclusão. Ela vai ser uma apresentação do meu texto, certo? Enquanto o tema é a temática daquilo que o meu texto vai falar. E quem que fala essa temática? A proposta. Então, o tema é sobre o que o meu texto vai falar. Sobre o que o meu texto vai falar não é minha autoria. Sobre o que o meu texto vai falar é uma proposta que está escrita lá para mim, solicitada. Então, essa é a grande diferença entre título e tema. E eu preciso entender essa diferença muito bem para que eu consiga diagnosticar o que fazer de posse de um tema para construir um título, certo? Se ele for solicitado, como fazer um bom título? Então, o título ele precisa ser sem clichês. Não pode ser eu li em algum lugar, eu li no livro, achei legal, vi na propaganda. Não, sem clichês. O livro não pode ter, o título não pode ter clichês. Por quê? Porque ele é a apresentação. Você já vai começar a apresentação do seu texto com um clichê? O que o seu leitor vai pensar sobre isso? Além disso, ele tem que ser de autoria, como eu já falei, eu tenho que pensar e colocar aquele título. E, além disso, ele precisa ser curto e objetivo. Nada daqueles títulos de 3 linhas, porque isso aí não é introdução, aí vai virar uma introdução, mas não é uma introdução, é um título, não. Mas peraí, título de 3 linhas? Não. Então, ele tem que ser curto e objetivo. E muito importante, você leria um texto com o título que você colocou? É fundamental que o meu título seja interessante o suficiente para que eu possa
entender ali e ler, achar ele interessante e continuar a leitura do meu texto. Porque muitas vezes eu começo a ler o meu texto, mas não eu tenho um título, mas ele não é tão interessante assim. Então, não achei tão legal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque o título é o chamamento do texto. Então, pense bastante se você leria o seu texto. E aí, se caso ele não for solicitado, não perca o seu tempo com o título. Dica do dia, não perca o tempo com o título. Porque, como eu falei, ele não é solicitado. Título em nenhum momento é solicitado. E ele só tende a baixar a sua nota, infelizmente. Por que ele só tende a baixar a sua nota? Porque mesmo que ele esteja dentro do texto, desde que ele esteja todo encaixado, todo engajado, o título não influencia em absolutamente nada na sua nota. Nada na sua nota. Então, muito cuidado com isso. Agora, se ele for solicitado, a gente trabalha aí. Ok, como apresentar o título? O título deve ser apresentado somente a primeira letra maiúscula, a não ser que seja um nome próprio no meio ali ou em alguma situação que a letra maiúscula seja obrigatória. Então, o título só apresenta a primeira letra maiúscula. Em hipótese alguma, eu coloco ponto final, porque não é um período, o título não é um período, o título é uma apresentação, é apenas um título. Então, em hipótese alguma, eu coloco ponto final. Centralizado na linha, porque ele não é um parágrafo, ele é um título, então ele é uma apresentação do texto. Então, eu não vou colocar ele ali perto do meu canto esquerdo, eu vou colocar ele centralizado. E além disso, nunca, em hipótese alguma, salto uma linha depois do título. Por que eu não salto linha depois do título? Eu tenho a minha quantidade mínima de linhas para fazer a prova. E quando eu não atingo essa quantidade mínima de linhas, a minha redação automaticamente tem nota 0. E como que funciona isso? Se você, por exemplo, escreveu 20 linhas, a quantidade mínima de linhas é 20. Se eu não me engano, é 18. Se você escreveu 18 linhas, mas você saltou uma linha lá, você escreveu 17. Então, a sua redação seria nota 0. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes nós não temos atenção na nossa escrita, mas o nosso corretor, ele vai ter essa atenção e ele pode nos levar a 0 caso eu não atinja o número de linhas suficientes escritas porque eu saltei uma linha lá em cima. Então, na dúvida, não salte linha. Ó, coloquei em caps lock para lembrar e fazer um mantra aqui, olha. Não usar o tema como título da redação. Não coloque o tema da redação como título. Olha o mantra, ó. Não coloque o tema da redação como título. Não coloque o tema da redação como título. Não coloque o tema da redação como título. Para começar, primeira coisa que eu tenho que saber, título é da minha autoria. Se eu coloco o tema da redação como título, eu estou sendo autor? Obrigado por compreender isso. Muito obrigada. Então, olha só. Não colocar o tema da redação como título em hipótese alguma. Não devo, em hipótese alguma, colocar o tema como título. Fechado? Depois, então, outro questionamento que também causa várias guerras entre os professores. E aí, professora, eu faço meu título primeiro ou faço no final? Então, eu, professora Melissa Dias, professora de redação do Sou Mais Edu, indico para vocês que façam no final. Agora, chega o ponto da minha argumentação. Ouçam com carinho a minha tese que eu vou defender, beleza? Então, olha só. Por que eu defendo que o seu título tem que ser feito no final? Se você fizer o seu título no início do texto,
corre-se o risco do seu texto todo ficar limitado ao seu título e acabar fugindo do tema. Porque se você fez o título, você vai ficar ligado àquele título para que você fale um pouco sobre aquilo ali que você apresentou. E pode ser que isso te afaste um pouco do tema proposto e você trabalhe o seu título como o tema do texto. Somente por isso. Ah, professora, mas eu sempre fiz isso e deu certo. Então, tudo bem. Se essa estratégia dá certo para você, ótimo, dá certo para muita gente. Mas eu recomendo fazer por último. Por quê? Pode ser que você corra esse risco. Quer dizer que você vai fazer também? Não, pode ser que você não faça, você consiga distinguir bem. Se você fizer um bom esqueleto de redação antes, se você já selecionar bem o que você vai fazer, talvez você realmente não fuja e trabalhe ali dentro do seu tema. Mas corre-se bastante esse risco, porque eu, como professora, estou cansada de ver redação em que o texto fala mais sobre o título do que o tema, beleza? Então, na dúvida, faça no final, até porque você consegue fazer um título até mais interessante quando você pega ali a sua conclusão, a sua reflexão final da conclusão e joga ela no título. Por quê? Quando você lê o título, você espera ver algo daquele título no seu texto. E quando você termina de ler todo o seu texto e tem ali algo que seja relacionado ao seu título bem no final, é meio que um dever cumprido, tanto para quem produziu o texto, quanto para quem leu o texto, para falar assim, nossa, realmente eu li isso aqui, ele relembrou isso aqui no final. Então é interessantíssimo trabalhar com essa questão de referência aí. Outra coisa, aspas. Posso usar aspas, professora, na introdução? Pode, querido. Pode, querida. Pode usar aspas, sim. Por que eu posso usar aspas? Principalmente para indicar neologismo, principalmente para indicar gírias, para indicar variações da linguagem, para que eu mostre que eu tenho conhecimento da norma culta e eu sei que aquela palavra está escrita errada. Então, eu utilizo uma aspas para identificar. Mas não faça isso constantemente, não utilize isso muitas vezes. Por quê? Pode ser considerado falta de vocabulário também. Você coloca uma palavra entre aspas, a não ser que não tenha outra palavra para usar naquele contexto, você quer dizer que seu vocabulário está meio limitado e que você não sabe uma outra palavra que pode colocar ali. Seu corretor pode entender isso. Então, muito cuidado com isso, fechado? Então, fica essa dica. Se quiser colocar, pode colocar, aqui eu dei todas as dicas para colocar, mas eu, do fundo do meu coração, recomendo que não deve colocar. Tchau, obrigada.